Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan, sou professor de ciências e esse ano eu vou estar com vocês nas aulas remotas, certo? Então vocês aí na casa de vocês e eu aqui em casa e a gente vai começar a aprender ciências dessa forma diferenciada, sem ser na sala de aula, mas no conforto e na segurança das nossas casas, certo? Então vamos começar o conteúdo. Então gente, dando início à nossa aula, esse primeiro capítulo do livro de vocês fala sobre alimentos e nutrientes, certo? Então nesse capítulo, uma coisa que vale a pena a gente ressaltar e começar a discussão sobre esse tema discutindo é sobre a obesidade. Então, em 10 anos, o Brasil registrou um aumento de 60% do nível de obesidade aqui no nosso país, certo? Então, de acordo com informações do Ministério da Saúde, que foi divulgado em 2017, dados que revelaram o aumento da obesidade no Brasil. Segundo o levantamento, uma em cada 5 pessoas no país está acima do peso. Então, a prevalência da doença passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Então, vejam que são resultados que parecem ser poucos, mas são resultados que podem acabar prejudicando bastante a saúde da população brasileira de modo geral. Então, isso vale tanto para questões de obesidade como questões de saúde de modo geral. Então a gente tem que sempre estar se cuidando e isso vale muito questões de alimentação, ok? Então vejam só, quando a gente fala sobre obesidade ou questões de peso, a gente tem que tocar num assunto que é bem interessante, que é sobre o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Quem aí em casa já fez aí um teste sobre o IMC? Quem não fez, fale com o pai de vocês, ou então com o professor, ou com o professor de educação física, para ele fazer aí esse teste de IMC com vocês, que é o índice de massa corporal, para saber se vocês estão acima do peso, abaixo do peso. E vejam só, de acordo com o índice, se você tiver abaixo dessas médias aí, que são 18,5, por exemplo, você vai estar abaixo do peso. Se seu IMC tiver entre 18,5 e 24,9, seu peso está normal. Se seu IMC estiver entre 25 e 29,9, você está, com sobrepeso. E se você tiver com seu IMC entre 30 a 34,9, você está com obesidade grave, grau 1, certo? Se o seu IMC estiver entre 35 e 39,9, você está em uma etapa da obesidade grau 2. E por fim, se você tiver aí com seu IMC com taxas acima de 40, você está com obesidade grau 3, que é a mais perigosa, certo? Então vamos nos cuidar, nos alimentar bem, e vocês vão ver agora no decorrer da aula como é que a gente faz isso, quais alimentos, para que serve cada alimento, para a gente conseguir ter aí uma rotina legal e a gente conseguir nos alimentar bem, certo? Então vamos lá. Qual a importância dos alimentos? Então vejam só. Os alimentos, eles apresentam diversas finalidades, desde questões de nos dar energia para a gente conseguir passar o dia bem, conseguir ter energia para realizar atividades, brincar, ir para a escola, estudar, a questões como a gente conseguir aumentar ou diminuir o peso, certo? Então vejam só, qual a importância dos alimentos? Então a gente precisa se alimentar bem para conseguir dormir, para conseguir trabalhar, para conseguir brincar, para conseguir estudar, como eu já comentei, mas cada um dos alimentos, eles têm algumas características em especial. Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês verem mais ou menos como é que cada um dos alimentos eles funcionam e quais são a importância e quais os benefícios que esses alimentos trazem para a saúde de vocês, certo? Então vejam só, o tomate, por exemplo. O tomate ele diminui o risco de doenças no coração e diminui a pressão. Então veja que isso já é uma qualidade para o tomate, certo? A noz. Noz é uma frutinha que aqui na nossa região não é muito conhecida, mas é um alimento que é bem rico em alguns nutrientes e ele melhora o funcionamento do nosso cérebro. Inclusive ele até parece com um cérebrozinho, né? Vejam só, o gengibre. Vocês já comeram gengibre? Gengibre normalmente a gente consegue encontrar lá nas feiras de fruta. Então vejam só, o gengibre ele diminui náuseas e dores no estômago. A gente tem aí o aipo. O aipo ele fortalece os ossos. A gente tem a laranja. A laranja ela previne câncer de mama e outros tipos de câncer.
A gente tem o abacate, que previne câncer e melhora a produção de hormônios. A gente tem o feijão, que ele previne pedra nos rins. E a gente tem aí o último exemplo, couve, que previne câncer de pulmão. Então veja que existem vários alimentos e eles têm diversas características, eles trazem diversas... eles enriquecem bastante a nossa saúde, fazendo com que a gente consiga ter uma vida mais saudável e a gente consiga nos prevenir ou até tratar algumas doenças de acordo com a nossa alimentação, certo? Então veja só que nem só os remédios são utilizados para melhorar a nossa saúde, mas os alimentos, eles são basicamente são os principais antes dos remédios para que a gente consiga ter uma boa saúde e que a gente consiga viver bem, certo? Então se você se alimenta bem, você com certeza vai ter aí uma saúde bem melhor, ok? Então, ó, dando continuidade, a gente tem dois tipos diferentes de alimentos, que eles enquadram um grande grupo de alimentos, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Qual a diferença entre eles? O termo macro e micro, eles remetem a uma coisa maior e uma coisa menor. Macronutrientes, eles são caracterizados por três grupos, que são são os hidratos de carbono, que é o que a gente conhece como aí as massas, certo? Então a gente tem aí as proteínas, que são provenientes de carne, de ovos, e a gente tem as gorduras ou lipídios, ok? Então vejam só que a gente vai ter esses três grupos que são pertencentes aos grupos dos macronutrientes. Então vejam só, aqui nos macronutrientes que a gente vê esses três grupos, que são os carboidratos, que também são chamados de hidratos de carbono, mas é mais popularmente conhecido como os carboidratos. Eles englobam diversos tipos de massa, desde bolo, pão integral. Então todas essas substâncias, elas fazem parte aí do primeiro grupo, dos macronutrientes. E daqui a pouco eu vou falar a finalidade cada um desses macronutrientes, certo? Então a gente tem as proteínas, que a gente tem as diversas carnes vermelhas, carnes brancas. Carnes vermelhas, no caso, são, por exemplo, as carnes bovina, carnes brancas, carnes de aves. A gente tem os ovos, o leite também, leite e alguns grãos são também fontes de proteínas. E a gente tem as gorduras ou lipídios, que são aí exemplos, as gorduras, tanto vegetal como animal, certo? Os micronutrientes são os que a gente chama de vitaminas e minerais, que a gente vai ver agora quais são eles e quais são os principais. Então vejam só. As vitaminas, elas apresentam um grupo enorme. Então, o grupo que a gente encontra as vitaminas são, principalmente, as vitaminas A, B1, C, D e E. São alguns dos grupos das vitaminas. A gente tem outras vitaminas que daqui a pouco a gente vai citar elas, certo? Então, esses grupos aí das vitaminas, eles conseguem estar presentes em alguns alimentos. Então, no decorrer da unidade, a gente vai citar outros tipos de vitamina. A gente está hoje só explanando quais são as finalidades de alguns desses macronutrientes e micronutrientes, para vocês verem a importância de uma boa alimentação, certo? Então vejam só, por exemplo, a vitamina A, ela, entre diversos alimentos, a gente consegue encontrar ela em ovos, em milho, em cenoura. A vitamina B1, a gente consegue encontrar elas em alguns alimentos como a noz, a berinjela. A gente consegue encontrar a vitamina C em caju, laranja, abacaxi, acerola. A vitamina D a gente consegue encontrar em algumas carnes, como a carne de boi, a carne de frango, o peixe, certo? A gente consegue encontrar a vitamina E em algumas frutas e grãos. E deixa eu ver, por exemplo, a banana a gente consegue encontrar na castanha do Pará. Então vejam que a quantidade de nutrientes, elas são imensas, e não é porque, por exemplo, o abacaxi ele é rico em vitamina C que ele só vai ter essa vitamina. Existem outras vitaminas
Em cada alimento existem inúmeras vitaminas, só que algumas eles têm maior quantidade e outras em menor quantidade. Então esses que eu citei são os alimentos que apresentam em maior quantidade essas referidas vitaminas. Então, voltando aqui, por exemplo, a cenoura, entre as vitaminas que ela apresenta, a vitamina A é a que ela tem em maior quantidade, certo? Comparada com as outras. A noz, por exemplo, entre as vitaminas, a vitamina B1 é a que mais prevalece. No abacaxi, na laranja, a vitamina C é a que está mais presente, certo? Da mesma forma que na vitamina D, é uma das vitaminas que estão mais presentes aí nas carnes. E na banana, por exemplo, entre diversas substâncias que fazem bem ao nosso organismo, a vitamina E é uma das que está mais presente. Então vejam só, de modo geral, os alimentos eles apresentam diversas funções no nosso organismo. Então, os alimentos eles têm aí diversas funções, desde nos dar disposição para o dia a dia, de brincar, de estudar, de trabalhar, de realizar diversas atividades, e isso graças a diversas características que esses alimentos têm. Então, existem alimentos que eles têm uma característica que é mais voltada para uma coisa do que para outra. Por exemplo, os alimentos, de modo geral, eles se enquadram em 3 grupos, que são os alimentos que eles conseguem nos dar, por exemplo, energia. Eles têm função construtora e a gente tem os de função reguladora. O que cada um desses significa? Por exemplo, os alimentos que têm a função energética, eles têm a função de nos dar energia para a gente conseguir realizar atividades no nosso dia a dia. Que alimentos são esses? A gente tem alguns grãos, a gente tem as massas, que são os carboidratos, a gente tem os lipídios. Então, esse grupo de alimentos, eles nos dá energia para a gente conseguir passar o dia bem e conseguir realizar atividades sem muito cansaço, certo? Então, quando a gente começa a cansar, ficar meio sonolento, a gente ou precisa descansar, dormir, ou então a gente precisa consumir algum desses alimentos que são ricos aí em uma das substâncias, por exemplo, do carboidrato, que nos dá energia para a gente conseguir aí ter um dia mais tranquilo e conseguir realizar atividades sem muito cansaço. Outras substâncias, como por exemplo a carne, o leite, o queijo, eles têm uma função aí construtora, que é de construir, por exemplo, as fibras dos nossos músculos. Então, esses alimentos ricos em proteínas, eles têm aí uma das propriedades, uma função construtora, certo? E outros alimentos, como é o caso de algumas frutas e legumes, que é onde são ricos esses alimentos são ricos em vitaminas, eles têm uma função reguladora para regular diversas coisas no nosso organismo, desde a quantidade de vitaminas ou questões hormonais. Então, aqui a gente tem alimentos que eles têm uma função reguladora que deixa o nosso organismo com todas as taxas aí regulares, certo? Então, para que a gente não tenha taxas de, por exemplo, nossos hormônios desregulados, ou então a falta de alguma vitamina, a gente precisa consumir de forma adequada a esses alimentos, que são alimentos chamados alimentos reguladores. Então, veja que a gente tem esses 3 grupos. O grupo de alimentos reguladores, construtores e energéticos, que juntos eles formam aí uma alimentação balanceada e que torna o nosso dia a dia mais tranquilo, e a gente consegue passar aí essa aparência mais viva, essa aparência com saúde. Então, se a gente consegue se alimentar desses alimentos que têm essas propriedades reguladoras, construtoras e energéticas, a gente vai ter, com certeza, uma saúde bem melhor do que está consumindo alguns alimentos que são pobres nessas características, certo? Então, gente, a aula de hoje é basicamente isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente tenta dar uma revisão do que a gente viu hoje, e próxima aula também a gente dá continuidade a essa questão dos alimentos, certo? Então, tchau e até a próxima aula.